Fala pessoal, tudo bem? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais um vídeo sobre o Microsoft Excel para utilização em fluxo de informações, fluxo de materiais, fluxos produtivos e apoio à tomada de decisão. Hoje eu falarei sobre a função C, mas de uma forma diferente. Por quê? No outro vídeo eu expliquei como usar a função C para a tomada de decisão, para fazer testes lógicos, com condições únicas. Hoje nós vamos falar em análises com múltiplas condições, ou seja, além de atender a uma condição, o teste será feito com mais condições. E aí, muitas vezes, eu preciso atender a todas essas condições ou uma ou outra das condições. Como que isso fica mais claro? Digamos que eu esteja fazendo um processo para agregar veículos para a minha operação de transporte, tá ok? E aí eu uso como critério o veículo ter o cadastro na ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A função C, ela tem como argumento o teste lógico, ou seja, tem cadastro na ANTT? Beleza. Se tiver, o próximo argumento vai ser a resposta, para caso o teste seja positivo. Se não tiver o cadastro na NTT, o último argumento é a resposta, caso a condição seja negativa. Então eu tenho um teste lógico, ou seja, uma condição a ser testada, uma resposta para a condição sendo atendida e uma resposta para a condição não sendo atendida. Mas digamos que além do cadastro da NTT, eu queira que o veículo já tenha seguro. Ou seja, ele tem que ter o cadastro na ANTT e também tem que ter seguro para ser agregado. Então eu vou ter que testar se tem o cadastro na ANTT e tem seguro. Aí eu vou ter o retorno. Se atender as duas condições, sim, ele vai ser agregado. Se não atender as duas condições, não será agregado. Agora, digamos que ou ele tem que ter seguro ou ele tem que ter rastreador. Ele não precisa atender as duas. Ele tem que atender ou uma ou outra das alternativas. Então, se o caminhão tiver seguro ou ele tiver rastreador, ele será agregado. Tá ok? Então ele não precisa atender as duas condições, ou uma ou outra. Vou mostrar isso aplicado para ficar mais claro. Isso poderia ser usado também para a contratação de funcionários, colaboradores. Digamos que eu estou fazendo o processo seletivo e eu vou vou chamar para a próxima etapa o colaborador que tenha curso de inglês. Então, se curso de inglês sim, ele vai para a próxima etapa do processo. Se curso de inglês não, ele não vai para a próxima etapa. Só que, além do curso de inglês, eu quero o curso de informática para esse colaborador participar da próxima etapa. Então, se curso de inglês e curso de informática, ele vai para a próxima etapa. Se não, ele não vai. Tá ok? E também poderia ser ou ele atender o curso de inglês ou o curso de informática. Tá bom? Vamos ver isso aplicado aqui para ficar mais claro. Ó, então aqui eu tenho vários veículos, né? Eu divulguei que estou agregando veículos e o pessoal cadastrou aqui, ó, placa do veículo, tipo de veículo e respondeu as perguntas, ó. Tem a NTT? Sim. Alguns têm, outros não. Beleza. Tem rastreador? Alguns têm, outros não. Idade do veículo. Quantos anos o veículo tem de uso, né? Normalmente as empresas querem veículos com menos de 5 anos. Então, aqui também responderam. E a quilometragem atual do veículo também. De repente eu quero veículos menos rodados, ok? Então, beleza. Primeiro ponto aqui, ó, pode agregar? Sim ou não? Vamos fazer atendendo apenas se tem a NTT, ó. Tá ok? Então, ó, igual, aqui eu vou usar só a C. Se, parênteses, qual que é o meu teste lógico? A resposta para o cadastro da NTT for igual a sim, ponto e vírgula, pode agregar? Pode. Se ele tem a NTT, ele pode ser agregado, sim. E aí, se ele não tem a NTT, não. Ele não
será agregado. Beleza? Então, esse primeiro veículo aqui, ó, seria agregado. Vamos ver os outros. Olha, esse daqui não seria, esse não seria, porque não tem a NTT. Tá bom, só que eu só testei a NTT. Digamos que além de ter o cadastro na NTT, eu quero também que o veículo tenha rastreador. Ó. Então, ele tem que atender essas duas condições. Ter o cadastro na NTT e ter o rastreador. Então, já muda. Eu já tenho outra análise, que só com uma função C eu não vou conseguir. Eu vou ter que usar AE para testar a outra condição. Então, igual a C, abro parênteses, E, abro parênteses. Qual que é o primeiro teste? Se a resposta para a NTT for igual a sim, ponto e vírgula, e a resposta para rastreador for igual a sim, fecho parênteses. Opa, apertei o botão errado. Então aqui, ó, se a resposta para a NTT for igual a sim e a resposta para o rastreador for igual a sim, ponto e vírgula, sim, esse veículo pode ser agregado. Se não atender as duas condições, ele não será agregado. Tá ok? Ficou claro? Então aqui eu estou testando se o veículo tem cadastro na NTT e se ele tem rastreador. Só que aqui ele tem que atender as duas condições, né? Tem que atender uma e a outra, certo? Vamos lá. Olha, o primeiro veículo seria agregado. Vamos ver os outros. Ó, alguns aqui não seriam, porque ou tem a NTT, mas não tem o rastreador. Então ele não vai ser agregado porque ele não atende a todos. Tá bom? Beleza. Vamos testar agora com mais testes, né, com mais condições. Ó. Testando tudo. Para o veículo ser agregado aqui, ele vai ter que ter a NTT, ele vai ter que ter o rastreador e vai ter que ter como idade menos 5 anos e vai ter que ter como quilometragem menos de 50 mil quilômetros. Tá ok? Aí eu agrego. Se não, eu não agrego. Eu quero que atenda todos esses critérios. Tem que atender todos. Então, eu tenho que usar a função E. Então, igual a C, E. Primeiro teste. Se o cadastro da NTT for igual a sim, que está aqui, ponto e vírgula, e se ele tem rastreador também for igual a sim, ponto e vírgula, e se a idade dele for menor, né, eu quero que tenha menos de 5 anos, ponto e vírgula, e a quilometragem que está aqui, ó, for menor do que 50 mil quilômetros, vou fechar o parênteses, então aqui eu estou testando todas as condições, ó. O cadastro da NTT, ele tem que ter, rastreador, que é a D2, ele tem que ter, idade do veículo, né? Quantos anos o veículo tem, que é a E2, ele tem que ser menor que 5 anos e a quilometragem atual tem que ser menor que 50 mil. Se ele atender a todas essas análises, a todos esses critérios, sim, ele vai ser agregado. Se ele não atender a ao menos um desses critérios, ele não será agregado. Ok? Então, caso ele atenda a todos, sim, eu vou agregar. Caso um desses não seja atendido, eu não vou agregar. Clique em Enter. Olha aí, ó, o primeiro veículo não vai ser agregado. Por quê? Ele não tem menos que 5 anos, ele tem exatamente 5 anos. Eu quero veículos de 1 a 4 anos. Ok? Vamos testar os outros aqui. Só que antes de testar os outros, eu vou ter que congelar aqui essas células de referências, né? Tornar elas como referências absolutas para eu poder arrastar a função. Então, vou aqui, ó, no J2 vou dar o F4. Opa, peraí que eu digitei a tecla errada. Vou dar o F4 aqui. No J3, para congelar também essa referência do rastreador, vou dar o F4. No J4, que é a referência da idade, vou dar o F4. E no J5, que é a referência da quilometragem, vou dar o F4. Então, já tornei
essas referências aqui absolutas, agora eu posso fazer o autopreenchimento. Ó. Olha só, grande parte não será agregada. Ó. Esse vai ser, esse não. Vamos colocar um filtro aqui só para a gente ver essa análise um pouco mais rápida. Ó. Os que poderiam ser agregados, ó, apenas esses, com base naqueles critérios. Tá ok? Vamos voltar lá. Então, eu já fiz a C e E. Agora, C e OU, né? Digamos que ele tivesse que atender ou o primeiro critério ou algum dos outros. Ele não precisa atender todos. Ó. Então, vou apagar aqui. E é o mesmo processo, só que com o OU ó, igual a C ou... Então, se ele atender o primeiro critério ou algum dos outros, eu vou ter um retorno positivo ou negativo. Então, se o cadastro da NTT for igual ao critério sim, ponto e vírgula, ou o rastreador for igual ao critério sim, ou a idade do veículo for menor do que 5 anos, ponto e vírgula, ou a quilometragem atual for menor que 50 mil, fecha o parênteses, sim, né, se ele atender um critério ou outro desses critérios, ponto e vírgula, e não, caso ele não atenda nenhum dos critérios. Então aqui a diferença é que na C mais E, ele tem que atender todos os critérios. Na C mais OU, ele tem que atender apenas um desses critérios. Ele atendendo um desses critérios, ele será agregado. Então, ó, sim, né, ele atendeu um ou mais desses critérios. E vamos testar agora os outros, né, para ver a diferença. Deixa eu só novamente colocar essas referências como absolutas aqui. Ó. Todas as referências estão absolutas, né? Agora eu posso fazer o autopreenchimento. Olha aí, agora praticamente todos podem ser agregados. Todos atendem ou um desses critérios ou até mais de um. Tá ok? Mas ele não precisa atender a todos. E eu posso usar isso também, como eu falei, para a contratação de funcionários. Digamos que eu esteja fazendo um processo seletivo, eu tenho aqui os candidatos e eu preciso que eles tenham idade acima de 14 anos, porque são para cargos de jovem aprendizes, de estagiários, enfim. Eu preciso que eles morem na cidade de Suzano, por exemplo. Preciso que eles tenham o curso de inglês e que eles tenham o curso de informática. Então aqui vai ser a C mais E, porque tem que atender todos. Ó. Vamos ver o primeiro, ó, igual a C e E. A idade for... Aqui eles querem maior, né? Maior do que o que se pede aqui, que é 14, ponto e vírgula. Se a cidade for igual à cidade que eles querem que o candidato mora, que é Suzano, ponto e vírgula. Se a resposta para o curso de inglês for igual ao que eles querem, que é que tem o curso de inglês, ponto e vírgula. E se a resposta do candidato para se ele tem ou não o curso de informática for igual assim, que eles querem que tenha o curso, ponto e vírgula. Se atender todos os critérios, sim, esse candidato irá para a próxima etapa do processo. Se ele não atender apenas um desses critérios, não, ele não irá. Tá ok? Então aqui, ó, o candidato tem que atender todos os critérios. Ele tem que ser maior do que 14 anos, ele tem que morar em Suzano, ele tem que ter o curso de inglês e tem que ter o curso de informática. Primeiro candidato não vai, tá ok? Vou colocar aqui essas referências como absolutas para testar os outros candidatos. Já coloquei, ó. Vamos ver os outros. Olha aqui, ó, a Stephanie
pode ir para a próxima etapa. Ela atende todos os critérios. Ó. Ela tem mais do que 14 anos, ela mora em Suzano, ela tem o curso de inglês e tem o curso de informática. Os outros 2 candidatos estariam eliminados do processo. Se fosse a C e ou, vamos ver agora o cenário. Vou só mudar aqui para mim ganhar um pouco de tempo. Ó. No lugar do E, vou colocar o ou seja, ele tem que atender ou um dos critérios ou outro dos critérios. Olha aí, ó. Esse candidato já passaria aí. Vamos ver os outros. Todos poderiam ir. Então, função C tem que atender todos os critérios. Função C com E tem que atender todos os critérios. E C com OU tem que atender apenas um dos critérios. Então, basicamente é isso. A combinação aí para condições múltiplas. Agradeço a todos que assistiram. Peço que quem gostou que curta, que comente, que compartilhe. E se inscreva no canal e divulgue para seus amigos. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.